sempre falando da nossa saúde e hoje o nosso tema é o que eu acredito, o princípio da saúde, que é a alimentação, né? E a ideia de uma alimentação diferente para cada tipo sanguíneo é algo que está muito popular. Hoje em dia está todo mundo falando, mas não é uma ideia nova, não. Ela se tornou bem famosa em 1996, com o lançamento do livro A Dieta do Tipo Sanguíneo, que foi um best-seller nos Estados Unidos, escrito pelo americano Peter Daramo, e foi traduzido em mais de 50 idiomas. Só que atualmente, algumas celebridades, algumas personalidades fizeram uso dessa dieta e tiveram excelentes resultados. E aí o assunto voltou à tona e com força total. Dei uma estudadinha. E segundo o Peter, que foi quem trouxe essa dieta em 1996, existem correlações históricas, antropológicas e fisiológicas entre os tipos sanguíneos e os alimentos. E eles classificam como os benéficos, os neutros e os nocivos. Quem entende desse assunto explica melhor a dieta relacionada ao tipo sanguíneo é a doutora Poliana Esteves, que é nutricionista com especialidade em anti-envelhecimento, nutrição funcional e ortomolecular. Muito obrigada por ter vindo, Poliana. Obrigada a você, prazer. Quero aprender aqui um pouco mais dessa dieta do tipo sanguíneo. Vamos lá. Existem, então, 3 tipos de alimento, é isso mesmo? Isso. Os tipos sanguíneos tem 4 tipos sanguíneos, né? E para cada tipo sanguíneo, os alimentos são divididos em altamente benéficos, que funcionariam como se fosse remédio. Os neutros, que a pessoa pode comer, tem as vitaminas interessantes, mas não vai nem fazer grandes benefícios nem malefícios. E os nocivos, que é o que deve evitar, que é o que traz prejuízos mesmo à saúde. Perfeito. Então, olha, tipo A, tipo B, tipo O e tipo AB. Isso. Então, vamos aprender. O fator RH, positivo ou negativo, nesse caso influencia ou não? Não, não influencia. Não. Não interfere. Então tá joia. Então vamos lá, vamos começar para as pessoas que têm o tipo sanguíneo A. Fala desse tipo sanguíneo primeiro. O tipo sanguíneo A foi o segundo tipo sanguíneo que surgiu. Primeiro veio o O, depois surgiu o tipo sanguíneo A. E o tipo sanguíneo A foi quando começaram a ter uma vida mais tranquila, né? Não precisava mais sair para caçar. Então, assim, é muito o tipo da agricultura. Por isso, ele é um tipo muito mais vegetariano. Ele não se dá bem com carne, porque ele tem o sistema digestivo dele muito mais sensível. Então, ele não consegue digerir carne. Então, para o tipo A, o alimento mais prejudicial seria realmente as carnes. O único alimento que é neutro de carnes no tipo A seria o frango. Qualquer outra carne deve ser evitada. Agora, assim como eu, que sou tipo A, devem ter outros telespectadores tipo A também pensando assim, puxa vida, mas eu amo carne. Eu sou tipo A e eu amo carne vermelha. Um churrasco, só de pensar, me dá água na boca. E aí você tá me falando que a carne é um alimento nocivo pro meu tipo sanguíneo. É nocivo. O que acontece, a interação entre o tipo sanguíneo e os alimentos é o seguinte. Cada alimento tem uma proteína específica. E essa proteína, ela consegue, o seu organismo consegue ou não lidar com essa proteína. Quando o seu organismo não consegue lidar com essa proteína, por exemplo, tipo A com a carne, ela começa a trazer prejuízos para o seu organismo. Então, começa a causar no seu sangue, com a proteína ela não consegue ser digerida, forma como se fossem uns riscos, que são chamados fibrinas. E essas fibrinas prejudicam o corpo e vai prejudicar a circulação sanguínea, vai dar vários problemas. Mesmo que a pessoa goste? Mesmo que a pessoa goste. Então, ela pode agir de forma negativa, silenciosamente, e a longo prazo eu posso sentir alguns resultados ruins no meu corpo. Exatamente. Como, por exemplo, minhas enxaquecas. Com Podem certeza. ter a ver com a alimentação. Enxaqueca tem a ver com a alimentação. Vamos aprender, né, gente? Então, vamos continuar. A carne, então, é um alimento nocivo para quem é tipo A. Tem outros? Tem outros, mas assim, o principal do tipo A é a carne. Em segundo lugar de nocivo vem o trigo, né? Tudo que vier do trigo. E o leite também é nocivo pro A. Pra gente tentar deixar claro para quem tá em casa, trigo, por exemplo, pão... Tudo que for farinha de trigo. Tudo que for pão, biscoito, bolachas. Exatamente. Mas mesmo que seja uma farinha de trigo integral? Mesmo assim, porque é o trigo. Independente de ser integral ou não, é o trigo. Então, e o que você sugere como nutricionista para que eu possa e os outros que são do tipo A substituir o pãozinho, mesmo o pão integral, né? Porque assim, a gente vai aprendendo. Então, eu já aprendi que o ideal é comer o pão integral. Aí agora eu como o pão integral. E você vem me falar que o pão integral, então é melhor evitar. O que é que eu vou comer? Você vai comer qualquer pão que não tenha sido feito com farinha de trigo, que possa ser feito com farinha de arroz, que hoje em dia a gente acha bastante pão feito com farinha de arroz, outras farinhas que não tenham a farinha de trigo. O famoso sem glúten, né? A granola tem trigo?
Algumas têm. Aí você tem que olhar no rótulo. Se tiver escrito contém glúten, é porque tem trigo. Senão, não contém trigo. Porque o glúten, ele tá tudo que tem trigo, centeio e cevada. Então, assim, o jeito mais fácil mesmo é olhar se tem glúten ou não tem glúten. Tá. Então, pãozinho que eu amo tanto, melhor é evitar. Melhor evitar. A carne também. A carne também. Ah, meu Deus. Bom, continua. O que Pro mais tipo que eu tenho A, que evitar? o mais benéfico são os grãos. Ele é muito da agricultura, então tudo que for, obviamente, por exemplo, um brócolis é excelente, uma couve-flor é excelente, porque tudo que for legumes, tudo que for verde é muito bom pro tipo A, mas principalmente os grãos. O tipo A se dá muito bem com grãos de bico, feijão, lentilha, esses grãos todos pro tipo A é extremamente saudável, que pro tipo O não é. O tipo O ele já não consegue lidar com os grãos como... Pergunta tipo malandra, já que você falou que eu me dou bem com os grãos, eu posso comer aquele pão que é cheio de grãos, mas que também tem o trigo? Não, porque tem o trigo. Tá bom. Bom, tem mais alguma coisa importante pra falar do tipo A na parte nociva? Não, os mais nocivos, o principal é isso mesmo. Tá, trigo e carne. Exatamente. Benéfico, grão. E Grãos. neutro, Neutro entra mais as frutas. Tá. A parte das frutas pro tipo A é... ok. Então teria- tá joia. Tipo B, o que o tipo B precisa evitar, que é altamente nocivo? O tipo B ele é um tipo mais, eu acho que o tipo mais fácil de se alimentar é o tipo B, porque ele não tem tanta coisa nociva. A única coisa que é do tipo B é as carnes que são benéficas, são as carnes que a gente não tem muito costume de consumir, que seria coelho, cordeiro, as carnes mais comuns, como uma carne de boi mesmo, para o tipo B é prejudicial. E o tipo B é o único tipo sanguíneo que consegue lidar melhor com os laticínios. Então, para o tipo B, ele consegue consumir um leite, consumir um queijo sem tantos prejuízos para a saúde como os outros tipos sanguíneos têm. Porque também tem prejuízo, por exemplo, pro tipo A, essa parte de laticínios, queijos e iogurtes? Para o tipo A, para o Leite? tipo O, tem prejuízo o grupo dos laticínios. Bom, eu tô concluindo que a gente, pra fazer uma dieta do tipo sanguíneo, precisa realmente do acompanhamento de uma nutricionista, porque tá ficando Precisa. difícil, viu, Poliana? Não, e precisa Olha, porque... na verdade, aí eu fiquei pensando, já que eu não posso comer pão, então vou comer um queijinho. Ou então vou comer uma granola com iogurte. Mas aí também não é parte do bom leite. comer a parte de laticínios. Mas ao mesmo tempo, o meu corpo precisa de cálcio. Aí tem um mito, né? O cálcio do leite. O cálcio que tem no leite não é absorvido. Você consegue cálcio, na verdade, a maior fonte de cálcio absorvido é em folhas verdes escuras. Né? O cálcio do leite ele não é absorvido. Esse mito de Então que vamos comer o espinafre e tomar um pouquinho de sol. Exatamente, o Ai, sol ai. principalmente. Que tá todo mundo Tá bom. evitando o Vamos tomar um pobre pouquinho de coitado. sol, 5 minutinhos é o suficiente, né? Na área dos braços, das sem pernas. passar protetor solar. E aí comer o seu espinafre, seu brócolis, tá bom. Exatamente. E mesmo porque toda a alimentação tem que ter a sua individualidade bioquímica, né? É claro que a base da alimentação ideal é você seguir a dieta do tipo sanguíneo. Mas cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem o seu DNA. Então pode ser que pra você, por mais que você seja A, você realmente tenha mais tendência do O e aí você possa comer a carne. Né? Então, assim, tem que realmente analisar cada, Tem que analisar. cada tá caso. Bom, tá joia. Tipo B, a gente falou que ele é mais fácil, que ele pode comer carne, mas o que Isso. é altamente nocivo, que eu não me lembro? São as carnes de... carne de porco e a carne de boi é altamente nociva Pro tipo B. pro tipo B. A parte de frutas do tipo B, a maioria são todas benéficas ou neutras, então não tem. O tipo B é o mais fácil, que tudo pra ele, na verdade, é mais pra neutro do que pra nocivo. Tá. Então ele não tem muitas coisas nocivas E o no que, tipo que é B. benéfico pro tipo B? O que, que ele deve investir, deve comer? O tipo B, pra ele, já é muito benéfico a parte do laticínio. Ah, então o tipo B pode comer bastante queijo, tomar leite, Pode. iogurte. Que delícia, hein? O tipo B pode. O tipo A, então, ficou com os grãos, o tipo B ficou com os laticínios. Isso. Tá, então vamos agora pro tipo AB. O tipo AB é o mais complicado. É o pior tipo. Por quê? O tipo AB, determinadas épocas do ano ele é A, determinadas épocas do ano ele é B. Você não consegue saber em que época ele tá. Então, junto que o B não pode com que o A não pode. Então, o tipo AB ele fica muito restrito por isso. Então, por exemplo, as carnes ficam nocivas, porque pega a parte do A. Os grãos ficam benéficos, porque pega a parte do A. Então, ele é uma mistura do A com B, o tipo AB. Então, assim, não é tão difícil especificar o tipo AB. Por causa disso, dessa mistura que ele tem dos dois. Então... E pro tipo AB, apesar dele pegar a tendência do B, os laticínios não é adequado.
Ah, o tipo A, B, apesar de vez em quando ser mais para B do que para A, laticínios nunca. Os laticínios é bom não são evitar. adequados. É bom evitar. A gente fala esse nunca, mas assim, sempre bom evitar. É sempre importante você consultar o seu médico, é sempre importante você conversar com o seu nutricionista, né? Se você não tem um nutricionista, estudar sobre alimentação, isso é muito importante. A gente precisa realmente entender como é que funciona o nosso corpo para que a gente possa ter qualidade de vida, né? E ter mais saúde. Isso tudo é muito vital. A gente sempre fala que a alimentação equilibrada sempre a gente tem que fazer, né? O esporte, daí a gente precisa entender direitinho como é que isso tudo funciona para cada um. Tipo O. O tipo O, o prejudicial total do tipo O que todo mundo deveria evitar é o trigo, né? O glúten, que seria farinha de trigo, centeio, cevada e o leite. Esses dois são muito prejudiciais para quem é do tipo O. Mas o tipo O, o mais benéfico de tudo para ele é a carne. O tipo O, ele é um tipo carnívoro, né? Ele vem da época com um sistema digestivo muito forte, porque ele é da época da caça. Então, a carne para o tipo O é extremamente benéfica e o tipo O já não é muito de salada. Muitas folhas. A parte de legumes, de verduras que é benéfico para o tipo O é tudo que for verde escuro. Tá. Agora, deixa eu tentar entender uma coisa. O que é que pode acontecer se a gente não respeita, por exemplo, essa regrinha do tipo sanguíneo? Enquanto você estava falando, eu estava pensando... Quando um tipo A come, por exemplo, vai num churrasco, come um monte de carne, ou quando ele vai numa pizzaria e come não só a farinha de trigo refinada da pizza, mas também os laticínios, o queijo, o que pode acontecer com essa pessoa? Ela engorda, ela tem enxaqueca, qual que é a história? Então, primeira coisa, interfere sim no peso, né? Leva a aumento de peso. E a longo prazo vai levando a vários problemas de saúde. Porque essa proteína que não é digerida, que fica no seu corpo e acaba entrando na corrente sanguínea, porque ela prejudica o intestino, então isso cai no seu organismo, ela começa a te causar vários problemas. Então ela pode vir te causar um hipotiroidismo, ela pode te causar várias alergias, uma rinite, uma sinusite, pode causar uma enxaqueca, pode te causar dieta é comprovada cientificamente, Poliana? É comprovada cientificamente. Olha, que interessante. Como é bom a gente aprender, né? Eu não conhecia essa dieta de perto. Eu tô alerta aqui. É comprovada cientificamente, sim. Incrível. Agora, aqui, a gente tem a linhaça, aqui a gente tem alguns alimentos que é bom para todos os tipos. Vamos facilitar também pro pessoal, né? Então, aqui é bom para todo mundo. A linhaça é excelente, porque a linhaça ela é rica em ômega 3, que é um anti-inflamatório. Só que a linhaça, para ela ter o efeito dela, ela tem que estar torrada e triturada, senão o seu corpo não consegue digerir. Tá, quem compra, por exemplo, a linhaça assim, ou que já tem em casa porque comprou, tá desse jeitinho, o que ela vai fazer? Assim, primeira coisa, ela vai torrar. Então, põe numa panela ou põe no forno mesmo, ela torra super rápido. Deixa ela torrada. Você só tritura a linhaça na hora que você for usar. E você bate ela. Por quê? Porque a linhaça ela é rica em óleo. Tudo que é óleo oxida muito rápido. Então, se eu trituro e deixo ela já triturada, esse óleo vai oxidar e não vai ter os benefícios ali. Então, sempre deixar ela só torrada e tritura na hora. Tá. Então, ela é excelente. Aqui a gente tem o orégano, que muita gente, a gente quase não usa, né? E ele é excelente, ele é antibacteriano, antiviral, então é bom para estar temperando as coisas também. Tentar tirar esses temperos muito artificiais e começar a colocar temperos mais naturais, né? Que são benéficos. Aqui tá a quinoa. Ah, quinoa não é aveia? Não, aqui é a quinoa. Que é excelente para a saúde, ela é riquíssima em proteína, que é uma das principais coisas que a gente tem que ter no nosso corpo. Então ela tem todos os aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais são coisas que você não consegue, que o seu corpo não produz. Então você tem que pegar de fora mesmo, da alimentação, de um suplemento. Ela é riquíssima em alimento nesses aminoácidos essenciais. Então é excelente também estar consumindo, joga em cima de uma fruta. Né? A linhaça também, você tritura, pode jogar em cima da comida. Essa é aquela que a gente cozinha? É engraçado, eu tô achando que tá parecendo tanto floquinho de aveia. Mas é aquela que a gente cozinha? Porque você pode ter ela eu gosto de fazer de saladinha, que fica uma delícia. Ela quentinha também fica gostosa. Daí tá aí, uma alternativa. A gente já tá avisado que quem é do tipo A não deve comer a farinha de trigo, né? E então, a quinoa é uma opção maravilhosa. Opção. Perfeito. O alho, que é excelente, né? Pra todo mundo. Pra todo mundo. O alho ele é excelente, principalmente... Menos na lua de mel, aí não é bom, hein, gente? Exatamente. Não é bom. E principalmente pra quem tem aquela bactéria no estômago, a Helicobacter pylori, a única coisa que realmente mata ela é o alho. Como comer para matar essa bactéria? O ideal é você, por exemplo, qualquer comida que você fizer, você nunca coloca o alho antes. Você esperou a comida estar pronta e você joga o alho para não perder as propriedades dele. Né? E o ideal para quem tem essa bactéria seria comer um dente de alho mesmo por dia. Você pode amassar e engole assim para não precisar mastigar o alho, né, gente? Tá. Aquelas cápsulas de alho, sabe, óleo de alho, elas são eficazes do mesmo jeito? São eficazes também. O alho é excelente para controlar a pressão arterial.
Quem tem pressão alta, o alho ajuda muito. Joia. Limão. O limão, ele é excelente, porque assim, o limão, ele, apesar de ser ácido, quando ele cai no estômago, ele tem uma propriedade alcalina. Então, assim, o nosso pH do estômago, o nosso pH do nosso corpo, ele tem que ser mais para alcalino do que para ácido. E o limão tem essa propriedade, apesar de ser ácido no estômago, ele se alcaliniza. E pode para todo mundo, qualquer tipo pode sanguíneo. pra todo mundo. Então, temperar saladinha com limão é ótimo. Exatamente. Abacaxi. O abacaxi, ele é excelente porque ele é benéfico para todos os tipos sanguíneos. E é uma fruta maravilhosa, principalmente na parte digestiva. Então, assim, pelas propriedades do abacaxi, então, assim, é uma fruta legal mesmo para questão de digestão, de arrumar o estômago, de ajeitar o pH do estômago, o abacaxi. Mesmo aquelas pessoas que falam assim, não me deu muito bem com abacaxi, acho que não faço a digestão muito boa, não tem nenhuma contraindicação. Não, Seria não muito tem. pessoal isso. Isso, exatamente. Tá, aqui é o leite, que a gente já sabe que é benéfico para O B. tipo B. Isso, e pro resto, não. Tá, pro tipo A pode? Não. Não, Leite, só pro tipo iogurte. B. Ah, não, é benéfico só pro tipo B. Isso. Tá. E aqui é o quê? Aqui é o suco de uva, Suco de uva. que é excelente, é riquíssimo em resveratrol, mas quando for comprar o suco de uva, comprar aquele suco de uva integral mesmo, aquele forte que chega a parecer até o vinho. Ou então chupar a uva, né? Porque o resveratrol foi provado realmente, cientificamente, que ele realmente age na questão de aumentar, prolongar a vida, né? Ele ativa um gene, né? A gente já entra na nutrigenômica, ele ativa o gene mesmo da longevidade. Então, ou tomar o suco de uva integral, ou comer mesmo a uva. Mas aí o resveratrol, ele tá na casca e no caroço. Então, você tem que comer a uva inteira mesmo. E todo mundo pode? Todo mundo pode. E aqui a gente tem as frutas que todo mundo pode também. Isso, exatamente. O B e o O. Todo mundo Isso. pode e deve comer fruta à vontade. Exatamente. Muito bom. E eu conversei com a Poliana Esteves, que é nutricionista, sobre a dieta do tipo sanguíneo. Você pode conhecer mais essa dieta no site da Poliana, que é Poliesteves, Poli com 2 L's e Y, poliesteves.com.br. E o telefone é o 0 operadora 11 30 61 56 51. Tá certo, Poliana? Certíssimo. Poliesteves.com.br. Entra lá, dá um beijo aqui. Muito obrigada. Obrigada. Adorei Prazer. aprender, viu? Um monte de coisa boa pra gente saber, né? Tudo gostoso, a gente fica com vontade de comer, mas agora a gente sabe aí que existe a comprovação científica e que a gente precisa realmente ficar atento.